Olha só, o Tesouro Direto pagando IPCA mais 6 de taxa ao ano já virou uma loucura aqui no Brasil, fazendo muita gente dizer que essa era a oportunidade da década. Inclusive eu falei sobre isso 4 semanas atrás quando eu fiz esse vídeo aqui, e aí outros youtubers fizeram também um tema muito parecido, inclusive o Primo Rico aqui. Só que o que aconteceu foi que de lá pra cá as taxas melhoraram ainda mais, chegando a IPCA mais 6,55% no mesmo título do Tesouro. E nesse momento, outros títulos chegam a pagar quase IPCA mais 9% ao ano. E aí é por isso que eu tô fazendo esse vídeo novamente, para te mostrar por que essas taxas de IPCA mais são tão boas, o que é que pouca gente vê nesse tipo de título, que pode ser que não faça tanto sentido assim. E por último, vamos responder se vale a pena mesmo investir em títulos de renda fixa atrelado à inflação. Vamos lá, eu tô no mercado financeiro há praticamente 8 anos, 6 anos como profissional, e desde sempre eu escuto essa taxa mágica que IPCA mais 6, acima disso, tudo é bom. E por que é que muita gente fala isso, que tudo é bom? Não é do nada. A primeira razão é que a rentabilidade do Tesouro IPCA+, realmente ela foi positiva. Se a gente olhar uma simulação dos últimos 10 anos, dentro dos vários índices do mercado financeiro do Brasil, o que a gente vai ver é que o Tesouro IPCA longo, como se chama, medido pelo IMAB5+, teve uma rentabilidade acima da inflação de 4,7% ao ano. E se você prestar atenção, praticamente nenhum outro título teve uma rentabilidade parecida nos últimos 10 anos, a não ser as bolsas dos Estados Unidos. E aí muita gente já olha para isso aqui e diz, poxa, então baita resultado, né? Então essa é a primeira razão porque pode ser muito bom. A segunda é que esse tipo de taxa, ele acontece poucas vezes na história. Olha o histórico aqui desde 2010 de taxas do Tesouro IPCA e quando elas bateram o IPCA mais 6 de fato. Basicamente nos últimos 10 anos foram 24% desse período em que a gente viu taxa de IPCA mais 6. Então ela não é tão fácil de encontrar assim. E por um terceiro ponto, a gente está falando do investimento com o menor risco do país, uma vez que você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Então por mais que o governo tenha dificuldade de pagar essa dívida no médio e longo prazo, ele pode emitir mais reais ali, já que ele é dono da própria moeda do país, e aí sim pagar a dívida das pessoas que investiram. Então a chance de um calote real aqui é muito baixa. E aí, dando um passo além disso, como eu te mostrei, dá para ficar ainda melhor quando a gente encontra taxas pagando o IPCA mais 8%, como eu já vou te detalhar daqui para frente no vídeo. Mas antes eu queria te mostrar uma simulação da rentabilidade de uma taxa de IPCA mais 8. Olhando para os últimos 5 anos, ou seja, de 2019 para cá, o que a gente vê é, tirando de novo a Bolsa dos Estados Unidos cotada em dólar, nenhum outro índice do mercado bateu o IPCA mais 8 nesse mesmo período. E aqui a gente está falando de índice Bovespa das ações, índice fixo dos fundos imobiliários, o CDI também está aqui, tudo perdendo para o IPCA mais 8. E quanto mais você aumenta essa janela de tempo, maior fica a discrepância entre essas rentabilidades. Agora eu vou ser bem franco com vocês, existe uma ilusão por trás dessas simulações aqui. Os investidores de IPCA+, não chegam numa rentabilidade como essa. Eu já vou te contar mais sobre isso, mas eu queria que você palpitasse aqui nos comentários. Por que essas simulações aqui são todas ilusórias? Vamos seguir no vídeo, até porque se a gente olha notícias recentes, o que a gente vê é que a demanda por títulos públicos atrelados à inflação tá baixa. Então, por mais que a taxa esteja muito alta, as pessoas não estão querendo. E aí fica a próxima pergunta que a gente tem que responder no vídeo. Por que esse título pode ser muito ruim? Vamos lá. A primeira razão aqui é que eu sempre falo para vocês, você paga imposto de renda sobre a inflação. Imagina agora que você tem um título de IPCA mais 6, como é o que tá pagando no Tesouro ali, e que a inflação de um determinado ano foi de 5% naquele ano ali. Ora, se você tem IPCA mais 6, a gente vai estar falando de 5% de inflação no ano, mais os 6% que você tem ali de taxa pré-fixada, aquele teu título no ano rendeu 11%. Agora, aqui é que entra o jogo. Quando você vai fazer o resgate, ou seja, realmente botar a mão de volta no seu dinheiro naquele título de renda fixa, você precisa pagar pelo menos 15% sobre o teu lucro em imposto de renda, já que os títulos de renda fixa caem sobre a chamada tabela regressiva de imposto. Ou seja, desses 11%, a gente precisaria abater 15% aqui para entender qual é a rentabilidade líquida de imposto. E aí a gente está falando já de 9,35%, é diferente dos 11% que a gente tinha visto. Agora, para você entender qual foi o teu retorno real acima da inflação, você precisa ainda tirar o índice de inflação dessa rentabilidade aqui. Ou seja, se naquele ano a inflação foi de 5%, a gente estaria falando aqui de uma rentabilidade real de 4,1% naquele ano. Então você comprou um título ali de IPCA mais 6 esperando que a tua rentabilidade fosse 6% real sempre, mas na verdade foi de 4%. Então aqui a gente já tem um ponto. Agora, esses cenários podem se agravar. Imagina um ano que a inflação não ficou tão controlada como foi os 5% do nosso exemplo, ela foi para 15%. Ah, Felipe, mas a inflação de 15% é muito
raro de acontecer? Eu não diria com tanta certeza assim, ainda mais no ambiente que a gente está vivendo. O fato é que a gente precisa analisar todos os riscos possíveis. E aí vamos seguir na conta. Você tem um título de IPCA mais 6, inflação foi de 15% naquele ano, mais 6%, você tem uma rentabilidade de 21%. Você olha para aquilo ali, olha só, nada rendeu 21% da minha carteira. E aí você vai para o mesmo processo de novo. Pagou 15% de imposto de renda no resgate, já cai para 17,85%. E aí a gente vai fazer a conta para abater a inflação de 15% nessa rentabilidade. E a gente vai ver que o teu retorno real foi de menos de 2,5% naquele ano. Ou seja, você compra um título para se defender da inflação, mas quanto maior a inflação, menor a tua rentabilidade real. E é por isso que existem matérias explicando só esse detalhe que pouca gente presta atenção no Tesouro IPCA+, onde a disparada da inflação pode corroer lucro real. Acredite, esse é um risco que pouquíssima gente se dá conta. E aí beleza, vamos seguir em frente que tem mais. Lembra que eu falei que aquelas simulações de rentabilidade elas são ilusórias? Por que eu estou dizendo isso? Porque em títulos de renda fixa como esse, a gente tem o chamado risco do reinvestimento. Pensa comigo, você está vendo uma taxa de rentabilidade do Tesouro IPCA mais 6 nesse momento. Agora, vamos ser sinceros, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todo o teu dinheiro que você tem em investimentos e comprar todo em título do Tesouro IPCA mais nesse momento? Muito provavelmente você não vai fazer isso. A não ser que sejam aquelas pessoas radicais que não têm muita noção de investimento. Venda sua casa para comprar título IPCA mais 6. Então, se você não é uma pessoa radical como essa, o que é que você vai fazer? Muito provavelmente você vai pegar os teus próximos aportes. Se a tua carteira tiver espaço para Tesouro IPCA mais 6, você vai comprar um pouco ali daquele tesouro nos próximos meses. Ou no máximo você vai usar uma reserva de oportunidade que você tem ali, mas é uma parcela da tua carteira. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o tempo vai passar, você vai continuar fazendo os seus aportes, mas a taxa que vai estar disponível no mercado, ela vai variar. Se a gente olhar de novo para o histórico desde 2010, a gente vai ver que várias vezes a taxa do IPCA mais do Tesouro Direto estava abaixo de 5%. Inclusive, vários momentos aqui entre 2018 2021, onde a taxa chegou em IPCA mais 3% ao ano. Ou seja, a tua carteira de Tesouro IPCA+, ela nunca vai ter uma rentabilidade tão alta em todos os títulos que você tem. E é por isso que olhar para uma simulação de quanto rendeu o Tesouro IPCA mais 6, Tesouro IPCA mais 8 nos últimos anos, nunca vai ser a realidade da maioria. O que você tem, na verdade, é um composto de taxas diferentes até chegar numa taxa média entre eles. Terceiro ponto aqui que também é um risco chamado risco de mercado. Afinal de contas, os títulos de inflação, eles variam bastante de preço ao longo do tempo. Basta a gente olhar de novo o histórico da precificação desses títulos desde 2010. O que a gente vê parece muito mais um gráfico de ações, mas na verdade é um gráfico de uma renda fixa. Inclusive com quedas que às vezes chegaram a 25%, a 45%. Isso aqui é queda de mercado de renda variável. E por que eu falo isso? Porque muitos investidores ficam atraídos pela taxa do momento, mas esses mesmos investidores vão precisar ver flutuações como essas até o vencimento do título chegar. E como um Tesouro IPCA mais da vida tem liquidez diária, ou seja, o investidor pode resgatar esse título a qualquer momento, existe uma grande chance de quando ele vê o título caindo demais, ele ficar com medo e querer resgatar. Ou o contrário, quando o título subir demais, ele ficar ansioso e vender para botar aquele lucro no bolso. Ou seja, mais uma vez, não pegando aquela janela de IPCA mais 6, 7 que ele conseguiu. Quarto risco aqui que ninguém fala. Títulos atrelados à inflação sozinhos não são bons. Ele fica muito bom quando ele é combinado com outros títulos. E para que você entenda o que eu estou falando, eu preciso te relembrar que quando a gente vai pensar em renda fixa no mundo dos investimentos, a gente tem três tipos de renda fixa. A renda fixa inflação, que é a que a gente está falando aqui, que ela tem uma taxa IPCA mais alguma coisa. Mas a gente também tem a renda fixa pré-fixada, que ela já te dá uma rentabilidade pré-acordada total no início, quando você investiu. E a gente tem os títulos pós-fixados, que normalmente são atrelados à variação da Selic. Quando a Selic está maior, esses títulos pagam mais. Quando a Selic está menor, esses títulos pagam menos. Vamos dar um exemplo muito claro do que eu estou dizendo aqui. Nesse mesmo momento que eu gravo esse vídeo, existem títulos pré-fixados de CDBs, ativos bancários, pagando mais de 14,5% ao ano. E aí eu deixo uma pergunta para você. Me responda aqui. Isso é bom ou isso é ruim? Uma taxa de 14,5% ao ano? Me diz aqui que eu já vou te responder também. Beleza, você já pausou o vídeo, já respondeu ali. Agora vamos pensar junto. Ora, 14,5% ao ano, numa terra onde a Selic está pouco mais de 10% ao ano, a gente está falando de uma taxa boa, bem acima da Selic. Agora imagina um cenário onde a Selic vai para 25% ao ano. Aí eu te faço a mesma pergunta. Será que uma taxa pré-fixada de 14,5% ao ano, que prende o investidor por alguns anos ali naquele título pré-fixado, será que ela continua sendo boa? E a resposta muito provavelmente é não. Você poderia estar na Selic ganhando seus 20, 25% ali. O que é que o investidor tem que fazer para maximizar
maximizar o retorno dele quando se fala de renda fixa e reduzir o risco macroeconômico, que é o que a gente está falando aqui. Ora, ele tem que ter título IPCA+, tem que ter título pré-fixado e título pós-fixado. Se a Selic subir, ele vai ganhar dinheiro com o título pós-fixado dele, que é atrelado à Selic. Se a inflação subir, ele ganha no título atrelado à inflação. Agora, se inflação e Selic caírem, ele vai continuar ganhando bem no título pré-fixado que ele comprou já há um tempo. A velha e boa diversificação responde como é que você resolve esse risco macroeconômico. E aí vamos para o quinto problema aqui por trás dos títulos IPCA+. É que essas taxas altas que a gente está vendo agora não acontecem só no Brasil. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que a gente vê é que somente em 1,5% do tempo, em um período de 15 anos atrás, é que a gente viu uma rentabilidade de mais de 4,5% como a gente vê agora. Ou seja, a oportunidade também está acontecendo lá, o que acaba atraindo mais investidores, já que a gente está falando de uma economia mais desenvolvida. Isso já demonstra que quando a gente vê uma oportunidade muito clara da década na renda fixa, isso quer dizer que o mercado como um todo deve estar apresentando oportunidades muito positivas. Eu já te mostrei um exemplo de IPCA+8 ali, mas dentro da nossa seleção de créditos privados, aqui dentro do Clube do Valor, a gente encontra vários títulos IPCA mais 8,7, IPCA mais 7,8 e vários nessa linha aqui. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda para pessoa física. Então a gente está falando como se fosse um CDB, um tesouro direto, pagando IPCA mais 10,5% para ser equivalente a isso aqui. Além disso, tem também títulos de CDB pagando seu IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Inclusive fundos de investimento imobiliário, que nesse momento o Iridium 11, por exemplo, que é o que está aqui na tela para vocês, está com rentabilidade de IPCA mais quase 9%. Isso também isento de imposto de renda no dividendo para pessoa física. Ah, Felipe, mas você está comparando títulos de renda variável, crédito privado com tesouro direto. Eles têm um risco completamente diferente entre eles. E isso é verdade. Eu não quero que vocês entendam que eu esteja estimulando um investimento em detrimento do outro, já que eles têm risco muito diferente. Seria imprudente vender todos os tesouros diretos de um investidor para comprar títulos de crédito privado. Isso seria muito ruim. O que eu quero mostrar muito claramente é que para quem está mais atento e para quem tem uma estratégia muito bem definida, essa é uma ótima oportunidade para melhorar a tua carteira como um todo. Mas se você ainda está na dúvida, se você deveria estar investindo mais em fundos imobiliários, em renda fixa nesse momento, ou comprando dólar em investimentos internacionais, ou mais comprando ações no Brasil, que estão num dos preços mais baratos dos últimos anos, aí eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita junto com o nosso time aqui do Clube do Valor. É nela que um dos nossos especialistas de investimentos vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar só para o teu caso. E aí se basear em todas as nossas estratégias sistemáticas para te ajudar a tomar uma decisão de qual ativo você tem que comprar, qual ativo você tem que vender. Ah, Felipe, eu acho que eu já invisto bem pra caramba. Não precisaria de eu construir. Ah, Felipe, eu acho que a minha carteira de investimentos ela já é muito boa. Não sei se eu preciso dessa consultoria. Tudo bem, pode ser, mas como a consultoria é totalmente gratuita, no mínimo você vai ter uma segunda opinião de como é que você está investindo hoje. Se você quiser participar, você pode preencher um rápido formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. As vagas são limitadas porque os nossos especialistas são limitados, então se inscreve o mais rápido possível. E aí beleza, a gente viu pontos positivos do Tesouro IPCA+, e dos outros títulos IPCA+, e pontos negativos. Agora a gente precisa responder a pergunta, vale a pena um IPCA mais 6,5 da vida? E a resposta é sim, vale pra caramba. Para uma pessoa que investe sozinha, que talvez não tenha tanto tempo para acompanhar o mercado, nem tanto conhecimento para fazer a sua própria estratégia, cara, um investimento seguro, de prazo mais alongado, é tudo que uma pessoa como essa precisa, investir de forma simples e segura. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu analisei uma das melhores carteiras de investimentos que eu já analisei de vocês inscritos aqui nos últimos meses. E lá, esse investidor focou seus milhões de reais em uma estratégia extremamente simples, que vence a maioria das pessoas no mercado. Vou deixar um link aqui para você assistir esse vídeo logo em seguida dele. Mas o fato é que, para quem está atento, tem uma estratégia muito clara, dá para você melhorar a tua performance, mesmo que seja só na renda fixa, colocando outros ativos no jogo. É isso que aqui no Clube do Valor a gente tenta fazer também. Hoje nós somos 131 pessoas construindo o Clube do Valor, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo. E mais de 20 dessas pessoas estão na nossa área de gestão de investimentos, que dentro deles ali a gente tem o pessoal da renda fixa, que encontra esses ativos de crédito privado que eu mostrei para vocês, que desenvolve novas estratégias para a gente investir cada vez melhor. E é por isso que a nossa estratégia de renda fixa tem uma rentabilidade bem acima do CDI e do Ibovespa nos últimos 20 anos, comprovando essa tese de que sim, dá para ter uma rentabilidade bem acima do mercado, desde que você saiba exatamente o que comprar e o que vender. Agora, claro, quanto mais risco tiver na carteira, essa rentabilidade vai indo para cima também junto com o risco. É o caso de uma carteira mais balanceada, perto de uma arrojada que teve um retorno acima, bem acima do Ibovespa.
e do CDI, só que com mais risco. E aí, se você olha para isso e você quer entender exatamente o racional que a gente tem para criar carteiras de investimento aqui no Clube do Valor, tudo baseado em estratégias sistemáticas comprovadas no passado e que funcionam, a gente escreveu um e-book que te detalha exatamente o nosso processo de investimento. Ele se chama Como e Onde Investir R$1 milhão. E o melhor de tudo é que essa metodologia serve para quem tem muito mais de R$1 milhão ou muito menos. Por isso, se você quiser ter acesso gratuito a esse e-book, vou deixar o link aqui ou no segundo da descrição do vídeo. Agora, se você quer ver um vídeo sobre ações e quer entender por que a Sanepar pode pagar um dividend yield máximo da sua história, que pode chegar a 50% ao ano, você precisa ver esse vídeo aqui, que eu te mostrei tudo isso. Te espero por lá.